Fica aí onde está. Fica aí onde está é o tema da mensagem que aqui hoje eu vos trago. Chamo por Eusébio. Estou aqui para informar que cada um deve apertar o seu cinto, porque já se aproxima a hora da revelação. Que os anjos vão apresentar o seu resultado final perante o Criador Celestial, Criador de todo e de tudo. Já se aproxima o tempo. O que isso significa? Primeiro dizer que existem milhares de anjos que trabalham diretamente com o Criador Celestial. Dentre eles, cada grupo tem a sua responsabilidade, o famoso anjos de guarda. Eles têm a missão de transmitir a informação para o Criador Celestial a cada segundo da nossa existência. Dentro desse processo, há 3 regras básicas. Regra número 1. Quando a criança nasce, o anjo tem 3 responsabilidades. A primeira é de controlar a criança. Segundo, os pais da criança. Terceiro, transmitir a informação para o Criador Celestial. Regra número 2. Quando a mesma atinge uma idade em que conscientemente faz e vive a vida, o anjo vai transmitindo a informação da pessoa consciente para o Criador Celestial. Isso quer dizer que quando a pessoa começa a viver a vida da forma consciente, toma a responsabilidade dos seus atos e cria seu próprio destino na vida espiritual. Regra número 3. O anjo não sabe o dia que a pessoa morre, mas Deus sabe. Isso significa que todo o processo está sob o controle do Criador Celestial. Mas o mesmo trabalha com anjos fiéis. Aprovação da fé. A aprovação da fé é um processo duro e longo, que necessita persistência e autoconfiança. Os métodos para a busca da salvação são vários, assim como existem várias raças humanas, com pensamentos diferentes e desejos diferentes. A fé é a chave para a salvação. Há princípios que estão de forma teórica. Este é um método de adoração. E também há princípios que estão de forma técnica e teórica. Também é um método de adoração. E os mais fortes neste método chegam à verdade. Só para lembrar que a vida é uma luta. E quando se alcança a paz interior, devemos manter a vigilância. Porque esta é a primeira vitória e o adversário ainda não foi destruído por completo. Existem vários tipos de luta, mas aqui eu refiro-me da luta que o oponente às vezes toma características invisíveis. É a luta de libertação do espírito. Antes de mais nada, dizer que a existência das crenças religiosas no mundo é um presente do Criador para a humanidade. E o mesmo é de extrema importância para o Criador Celestial. E a visão também dos mensageiros vem do Criador. Nenhuma visão vem do diabo. Por isso, não existe nenhuma crença falsa, mas existem métodos diferentes para adorar o mesmo Criador. Fica aí onde está, é o presente para toda a humanidade. E você fica aí onde está, não sai daí. No cristianismo, a Bíblia, que é um dos livros do Criador, incentiva-nos que devemos pedir conhecimento a Ele e salienta que não devemos duvidar do conhecimento que somos dados, independentemente do caráter da pessoa que nos traz essa informação. Essa parte da Escritura encontra-se registrada no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Antes de mais nada, vou pedir a você que está me ouvindo para manter o seu hábito de escutar, porque isso será muito bom para ti. Deus vai aumentar a sua fé e também visão de perceber a Escritura Sagrada de todas as crenças no mundo. Já se aproxima o tempo da revelação, mas atenção, o amor sem correspondência é zero, porque da mesma forma que as coisas aconteceram nas crenças, nas artes marciais, também irão acontecer na manifestação do amor do Criador Celestial. Isso significa que a informação será dada como sempre foi, e alguns não vão dar valor.
Mas está escrito que a sabedoria prova-se justa pelas suas obras. E ainda no cristianismo, nos tempos remotos, o Criador Celestial usou homens, e esses homens guiados pelo Espírito Santo, sem a esperança de viver no céu, mesmo assim ajudou certas pessoas a entenderem muitas coisas profundas sobre Deus. Nas artes marciais, o mestre Bruce Lee disse: seja como a água. Você coloca a água num copo, ela se torna um copo. E você coloca a água num bule, ela se torna um bule. A água pode colidir e a água pode fluir. Carinhosamente ele disse: seja água, meu amigo. Com isso o mestre quis dizer: devemos ter coração limpo e sincero. Numa das frases também ele disse: a honestidade é controle. Isso significa, quando alguém é honesto, os anjos de guarda transmitem uma informação boa a seu respeito para o Criador Celestial. Só para lembrar que a palavra artes marciais significa arte de luta. E como este método é completo, esta luta se refere a uma luta do bem contra o mal. Os métodos para a busca da salvação são vários, como sempre disse. Artes marciais é um deles. E todos nós estamos na mesma batalha. Artes marciais é considerado o método mais completo destinado para espíritos poderosos, porque contém técnicas e princípios que resultam em enriquecimento espiritual. É um dos métodos mais completos da busca da perfeição espiritual e permite a libertação do espírito, conduzindo o ser humano em direção ao Criador. Mas atenção, para os praticantes desta arte até agora ou até então, 97% dos praticantes deste método são pobres espiritualmente e 50% são ricos materialmente, e o restante são escravos, como habitantes de um continente que eu conhecia. Esse continente é rico em tudo. Falo de recursos minerais que incluem ouro, pedras preciosas e até boa terra para o cultivo da agricultura. Mas o povo continua passando fome. Os de classe dominante continuam a trocar o ouro com miçanga. Tem florestas e savanas onde o Criador Celestial, com tanto amor, guarda variedade de espécies de animais. Os da classe dominante continuam destruindo as florestas e a vender madeira para estrangeiros. E por sua vez, os estrangeiros controlam as florestas e savanas de uma forma indireta. Isso significa que eles continuam sendo escravos da sua própria riqueza. Por favor, acordem. Atenção, só estava dando um exemplo, mas quando digo acordem, chamo a atenção à minha família, os meus irmãos do espírito, que até agora não sabem a verdade sobre artes marciais, mas passam vida praticando e ensinando as técnicas sem princípios. Resume-se que todos vivem na escuridão, porque os princípios iluminam a técnica. Já passam centenas de anos, eles continuam sendo escravos dos prazeres materiais. O Siddhartha Gautama, mais conhecido por Buda ou Sakyamuni, como quer que o chame, ele fundou o budismo. Já passam milhares de anos que poucos sabem a verdade sobre este homem. Mas muitos se aproveitam das técnicas marciais para satisfazer seus desejos carnais e pouco ensinam a verdade sobre o budismo e o objetivo da sua longa meditação e a sua renúncia. Você precisa ensinar a verdade, praticar a verdade, buscar a verdade, transmitir antes que seja tarde demais. No livro do cristianismo, a Bíblia fala de Jacó, um homem que lutou com anjos até amanhecer porque queria a bênção. E foi abençoado. E você também treina artes marciais, deve fazer o mesmo, procurar aprender com os verdadeiros praticantes desta arte, imitar as histórias de monges que deram suas vidas para defender essa crença, templos de adoração que foram destruídos e milhares de monges que foram mortos a defender a mesma. Estou a falar da mesma crença. E você deve buscar a verdade. Vai encontrar. O fato de passar muito tempo a treinar não significa nada. Está escrito: esperar que a vida lhe trate bem porque você é uma boa pessoa. É como esperar que um tigre não te ataque porque você é vegetariano. Isso foi o mestre Bruce Lee que disse. Ele fala de vida
E o espírito não pode viver sem o corpo, e o corpo não pode viver sem o espírito. E também disse: quanto mais valor damos aos bens materiais, menos valorizamos a nós mesmos. Isto significa que nós não devemos ser materialistas. Agora o tema não é falar de artes marciais. Vim aqui para dizer: você deve ficar onde está. E você que não se conhece deve perguntar ao Criador sobre você e o seu valor. O mestre Bruce Lee disse: toda pessoa é capaz de obter a felicidade. A questão é continuar em frente ou agir para obtê-la. E você é preciso saber o que significa a felicidade e o que podemos fazer para ser feliz. Lembrar que a felicidade é um dos frutos do amor, e o amor é uma das qualidades do Criador celestial, Deus. O mesmo diz: o que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que sabe. Esta frase, em outras palavras, quer nos dizer: a fé sem obra é zero. Pode comparar esta frase com o livro do cristianismo, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Não vou poder citar aqui tudo o que o mestre Bruce Lee disse, porque posso levar a vida inteira a dizer o que o mestre disse e sem nada pôr em prática. Mas vou terminar com uma das grandes frases que enquadra o tema. Fica aí onde está. Nesta última frase ele diz: você continuará sofrendo se tiver uma reação emocional a tudo que é dito a você. O verdadeiro poder é sentar e observar tudo com lógica. Se as palavras controlam você, isso significa que todos podem controlá-lo. Respira e permita que as coisas passem. No yoga, homens inspirados por Deus também escreveram: pode-se levar uma vida inteira praticando exercícios de yoga sem nunca se chegar ao yonji, ou à perfeição espiritual. Com isso quer dizer, antes de mais nada, é a fé. E a fé é uma jornada, uma renúncia que necessita empenho e entrega. No hinduísmo, o Criador Celestial revela na lei de karma. O karma é um princípio de que toda ação tem a sua consequência positiva ou negativa na vida seguinte da alma transmigrada. Pode fazer comparação desta frase com princípios do cristianismo no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Voltando para o cristianismo, no livro de Mateus 24, 11, diz: surgirão muitos e falsos profetas que enganarão muito. Esta frase, quando a visão é menor, pode parecer contraditória, mas atenção, escuta bem, irmão. No versículo 12 de Mateus 24, diz: por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria irá esfriar-se. E no livro de Mateus também, capítulo 24, versículo 14, diz: as boas novas do reino de Deus serão pregadas a toda a terra habitada em testemunho a toda a nação, e chegará ao fim. E o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, encoraja-nos que o amor do Criador sempre irá manifestar-se para com esta humanidade, até no fim do sistema de coisas. E no livro de Isaías 6, capítulo 6, versículo 11, diz: até que as cidades desmoronem em ruínas e fiquem sem nenhum habitante, e as casas fiquem sem moradores, e essa terra fique devastada e desolada. Esse amor irá se manifestar até no fundo, até no fim. Até que as cidades desmoronem em ruínas e fiquem sem nenhum habitante, e as casas fiquem sem moradores, devastado e desolada. No budismo, de acordo com seu método de adoração, eles acreditam na existência de Deva, seres que habitam em mundos celestiais de grande felicidade. E só para lembrar que a palavra Buda significa iluminado,
E a iluminação é um estado espiritual que permite os budistas progredirem no caminho a Nirvana. E o Nirvana é um estado máximo de paz e felicidade contínua, onde as paixões carnais não penetram. A iluminação e o Nirvana são o resultado de uma longa e profunda meditação. E você que está me ouvindo, precisa saber para que serve a meditação nas crenças religiosas. Isso para não se limitar em dizer que os budistas são ateus, ao invés de dizer que os budistas são os verdadeiros adoradores do Criador Celestial. E não como alguns que passam vida pronunciando o nome do Criador e pouco praticam a verdade, a vontade do mesmo. Mas isso não importa para o Criador Celestial. O importante para o Criador é de que todos alcancem a salvação. É por isso que Ele tem os seus mensageiros que representam a Ele em todas as crenças religiosas e também distribui milhares de anjos para cada alma como forma de garantir a segurança, e os mesmos dão relatório a cada segundo a respeito dos atos de cada ser humano consciente. Agora os anjos preparam o resultado final e você fica aí onde está. Provas de que o Criador tem incontáveis anjos para cada ser humano que nasce. Uma das provas é a existência das crenças religiosas no mundo, como forma de harmonizar o pensamento do ser humano com a lei da natureza. Isso foi o que o Criador fez logo na criação do primeiro ser humano. Com a ajuda dos seus anjos, o trabalho corria maravilhosamente. Por causa do triste pensamento que deu origem ao triste futuro da humanidade, que esse triste futuro da humanidade o Criador previu, mas não poderia impedir. Não poderia impedir isso acontecer. Você encontra a resposta no livro sagrado da sua crença. Mas por mim, o Criador, ao impedir o triste futuro dos humanos, estaria a transgredir os princípios da lei de justiça, de que não pode existir o mal sem o bem, nem o bem sem o mal. Cada um deve ter a liberdade de escolha, e tendo em consideração que cada escolha tem o seu preço. Como forma de manter o controle dos humanos e manter o amor puro Deus dividiu-os em raça, e dentro de cada raça Ele confundiu as línguas, e dentro de cada língua Ele enviou mensageiros com a ajuda dos seus santos anjos. Cada mensageiro possui forças, mas com métodos diferentes para adorar o mesmo Criador. Outra prova sobre a existência dos anjos é: você encontra esses seres espirituais registrados milagrosamente em vários livros sagrados de todas as crenças. A abordagem nas crenças varia de crença para crença, mas o objetivo é o mesmo. E os anjos estão lá a fazer os seus trabalhos. Agora vou à palestra. E você que está me ouvindo pode me ajudar a gritar para todo mundo. Cada um deve ficar onde está. E todo irmão que está na sua crença não sai daí, senão vai sair e entrar na boca do leão. Fica aí onde está. Fica aí onde está. Fica na sua crença.
dia, irmãos. Como estão, irmãos? Estão bem? Consoante alguns me conhecem ou não me conhecem. Eu sou da religião cristã. Então, eu vim vos fazer um convite na minha religião. Então, nós sabemos muito bem que a religião cristã é a religião verdadeira. Existe outra religião que é a religião islâmica. Não é verdadeira. Então, a religião cristã é verdadeira e islâmica. Alguns são negociantes. Não podemos acreditar neles. Boa tarde a todos irmãos e irmãs. Eu sou muçulmano, sou da religião islâmica. Acredito no único Deus e no profeta Muhammad. Os outros profetas para mim não existem. A religião islâmica é a única e verdadeira religião. Essa religião que terá salvação. O cristianismo é uma religião dos nossos antepassados. Nós devemos seguir a religião islâmica. O cristianismo é uma religião falsa, que só ensina mentiras. Jesus não foi filho, nem nós não somos filhos de Deus. O cristianismo é uma religião criada para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro e fama. Mas afinal, qual é a verdade? Eu sou convidado, eu quero saber qual é a verdade. Todos esses meus filhos, eu quero saber qual é a verdade. E já temos sacrifício para dar. Existe a verdade. Só que o pensamento dos homens é baseado na vontade da carne. É por isso que alguns homens são falsos. E esses dois aqui são um exemplo disso. Mas quem é o Senhor? Qual é a prova que tens para dizer isso? Aqui está a minha prova. E além disso, estes dois homens vão testemunhar a minha palavra. Que eles são um exemplo das duas religiões aqui existentes. Vamos começar consigo. Você é do cristianismo. De acordo com a Bíblia, Jesus deu o exemplo do reino celestial, o reino de Deus. Antes de mais nada, vai ler a Bíblia Sagrada no livro de Mateus 25, 1 e 3. Porque não é o tempo de discutir isso aqui. Eu também sou cristão. Eles também querem a verdade. Na parábola, você não vai entrar no reino celestial porque só tem a lâmpada e falta óleo. No livro de Mateus 25, 10 diz: quando chegar a hora, a porta será fechada. E Mateus 25, 12 diz: lá não serão conhecidos. E no livro de Mateus 13, incentiva-nos todos para manter vigilância. Ainda no Mateus 24, 11, diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Assalamu alaikum. Eu sou Muhammad. Sou da religião islâmica. Você, irmão, que diz ser da religião islâmica, você que diz ser muçulmano, saiba, fique a saber que, além de sabermos, ou além de acreditarmos que Allah é o único verdadeiro Deus, ainda temos outros deveres a obedecermos ou a sabermos em relação
aos fundamentos da religião islâmica que estão dentro do Alcorão. Então, um muçulmano nunca deve falar mal das outras religiões, nunca deve falar mal das outras crenças. Isto nós aprendemos que o nosso profeta Muhammad, ele nunca falou mal das outras crenças, nunca falou mal das outras religiões e muito menos falou mal dos profetas. Aqui ouvimos os irmãos já falar que o profeta Jesus não existiu, outros já falaram que o profeta Muhammad não existiu. Isto não é verdade. Esta pessoa, isso quer dizer que você muçulmano não está a ensinar a verdade. Ensinar a verdade é dizer que todos os profetas existiram. Nós muçulmanos acreditamos nos 5 profetas que estão citados dentro do Alcorão. O Adão, que nós chamamos de Adam, o Arão, chamamos Abraão, chama-se Ibrahim, Noé, também Moisés, chamamos de Musa alayhi salam, e por fim o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quem é muçulmano, aquele que é verdadeiro muçulmano, deve acreditar nos profetas. E um dos objetivos para a pessoa poder ser um muçulmano é de acreditar nos profetas. Além de acreditar nos profetas, deve acreditar nos livros divinos. A Bíblia, nós acreditamos na Bíblia. A Bíblia é um livro que Deus concedeu a quem? Ao profeta Isa, ao profeta Jesus, alayhi salam. Então nós acreditamos nisso. Acreditamos no profeta Moisés, também foi dado o seu livro, que é Taura. Então Deus deu também esses livros a outros profetas. Então nós que somos crentes acreditamos em todos os livros divinos e acreditamos em todos os profetas. Vou citar aqui o capítulo 7 de Mateus, versículo 17 até 20. Toda árvore boa produz frutos excelentes, mas toda árvore podre produz frutos imprestáveis. E a árvore boa não pode produzir frutos imprestáveis, e nem pode a árvore podre produzir frutos prestáveis. E toda árvore imprestável é cortada e lançada no fogo. Pelos seus atos reconhecereis os homens. Com essas palavras, nós podemos aprender o seguinte: quando alguém diz que toda árvore boa produz frutos bons, especiais, bonitos, quer dizer, se uma pessoa é boa, é claro que o fruto, as pessoas, se são filhos ou os seus vizinhos, também serão boas pessoas. E toda árvore podre produz frutos que não são bons. Se uma pessoa é mau, se uma pessoa é chato, se uma pessoa é mentiroso, o que ele fala não é verdade, o que ele faz não é verdade, não faz conforme os ensinamentos, quer dizer, também os frutos também não serão bons. E também aqui ouvimos que aquela árvore podre que produz frutos podres, será cortada e lançada no fogo. Quer dizer que aquela pessoa falsa, que fala mentiras, que ensina coisas que não são bons, essa pessoa será levado e será jogado no fogo. Então, isto nós vamos ver, Deus vai conseguir ver isto através das suas ações, aquilo que a pessoa faz, através das suas práticas. E também podemos ver no capítulo 17, versículo 21, diz: nem todos que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino, apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Isto quer dizer que não é todo aquele que diz Deus, oh meu Senhor, vai ter a salvação, mas sim, quem vai ter a salvação é apenas aquele que faz a vontade de Deus. É apenas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz aquilo que Deus manda, aquilo que Deus recomenda. Esta pessoa terá a salvação. Esta pessoa vai ter aquilo que Deus prometeu. Então, eu aqui sou um muçulmano. Estou aqui a citar algumas palavras do cristianismo. Falei de alguns capítulos. E qual é o objetivo
dessas minhas palavras, dessa minha intervenção, é demonstrar aos cristãos, demonstrar àqueles que não são muçulmanos, que um muçulmano não é inimigo daquele que não é muçulmano. Também para demonstrar que aquele que não é muçulmano também não deve ser inimigo daquele que é muçulmano. Então, quando eu digo, eu falei das palavras do cristianismo, é para demonstrar que nós todos, tanto muçulmano, tanto aquele que não é muçulmano, somos da mesma família. Somos da mesma família, somos irmãos. Porque todos nós adoramos Deus, o único Deus. Há maneiras diferentes de adorar a Deus, cada um com a sua religião adora conforme a sua religião. Mas nós somos irmãos. A finalidade, o destino vai ser o mesmo. O destino será o mesmo. Então, nós adoramos a Deus, adoramos a Deus. Um muçulmano também adora a Deus. Um cristão também adora a Deus, mas com métodos diferentes. Mas o destino é o mesmo. E o profeta Muhammad, ele diz o seguinte: é melhor sentar sozinho do que em companhia com um homem mau. E é melhor ainda sentar-se com um bom do que sozinho. E é melhor falar com aquele que busca o conhecimento do que permanecer em silêncio. Mas em silêncio é melhor do que palavras vãs. O que é que nós podemos aprender com este ensinamento do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ele diz que é melhor uma pessoa sentar sozinho do que sentar com uma pessoa má, uma pessoa que não lhe traz nenhum benefício, uma pessoa que não lhe ensina nada de bom. Então é melhor você sentar sozinho do que sentar com esta pessoa. Ele também diz que é melhor você sentar com uma pessoa que tem conhecimento do que você ficar no silêncio. E diz que a melhor coisa é você sentar com uma boa pessoa que sempre vai falar boas coisas, que vai te ensinar. E também, e por fim, o que ele diz, é melhor você ficar no silêncio se você não tem nada a falar, do que falar palavras fúteis, palavras que não têm sentido. É preferível você ficar calado e não falar mais nada. O que devemos fazer? Ele tem a resposta. A resposta que tenho é: cada um deve ficar na sua crença. No livro do cristianismo, a Bíblia diz, em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 34. Versículo 31 diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dela. E ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. 34. O rei dirá, então, aos que estiverem à sua direita: venham vocês abençoados por meu Pai, herdem o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Nas artes marciais, o mestre Bruce Lee disse: o conhecimento sozinho não vale nada, temos que aplicar, e querer não é o bastante, temos que fazer. Isso significa que não importa a quantidade de capítulos ou versículos que você decorou, o importante é como você aplica o conhecimento ou os ensinamentos que você aprendeu. Uma das frases também ele diz: não orem para uma vida fácil, orem pela força para suportar uma vida difícil. A outra frase ele diz: o conhecimento vem do instrutor e a sabedoria do seu íntimo. Aliás, a sabedoria do seu interior. Isso significa: a sabedoria é resultado da bênção, e a bênção é o resultado das suas ações. E o anjo de guarda sempre contigo, e ele é fiel a ti e também é fiel ao Criador Celestial. No taoísmo, o mestre Lao Chan diz:
Quanto maior o número de leis, tanto maior o número de ladrões. Isso significa que quando o número das leis aumenta, também os ladrões aumentam. E outra frase diz: para ganhar o conhecimento, adiciona as coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimina coisas todos os dias. Isso significa que as leis são estabelecidas com os homens, com as pessoas, apesar do tipo de lei, independentemente do tipo de lei. Mas se é um homem que escreveu, não passa de mais uma lei de alguém. Então você precisa sabedoria, não precisa lei. Sabedoria é do seu íntimo e é o resultado do seu empenho e fé. Também a fé nos permite ter acesso às portas abertas. E quem abre as portas é o Criador Celestial. O que devemos fazer para entrar no reino de Deus? Está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 36. Deem de comer os que têm fome, água para os que têm sede. Sejam hospitaleiros compassivos, roupa aos que não têm. Cuidem dos doentes e visitem os prisioneiros. Para os muçulmanos, a palavra Islã significa submissão, rendição ou entrega a Allah. E todos os muçulmanos devem seguir essa orientação. O que está escrito na Bíblia e o que está escrito no Alcorão significa a mesma coisa. Significa viver de acordo com o alto padrão moral do Criador Celestial. E é esse alto padrão moral que irá nos qualificar para a entrada do reino celestial. Cada um deve ficar onde está. Viver de acordo com a orientação do Criador Celestial. Agora ele liberta ele. Já não há mais sacrifício de vítimas humanas aqui. Vamos pra onde? Vamos para a mesquita. E você vai pra onde? Eu sou cristão, vou pra igreja. Isso é muito bom. Eusébio, a parte é grande, mas não tem nada. Sim, devia ter o quê? Devia ter comida e dinheiro. Comida e dinheiro, mas a distância é longa. Se eu ter tudo isso, comida e dinheiro, vai tornar um peso para mim e vai me possibilitar a caminhar. Eu tenho água para ti. Muito obrigado. Queremos ir contigo. Eu também. Em breve, só não vou dizer o dia. Nós estaremos à espera. Esperem por mim. Tchau. Tchau.